O Personagens da História desse mês tem um sindicalismo como herança. Herdou de seu pai a paixão pela luta trabalhista e fez história à frente da Secretaria-Geral do Sintel Rio. Não perca e inspire-se nas histórias do nosso companheiro José Magalhães. Participo da área de telecomunicações desde os anos 70 e meu pai sempre foi militante de sindicato, de trabalhadores de petróleo, sempre foi preso político, sempre teve envolvimento, então mais cedo ou mais tarde eu teria que entrar também por essa via, né? E em Caxias, na Baixada Fluminense, na verdade, onde eu trabalhei uma boa parte da minha vida, eu era aquela pessoa que mobilizava, que ajudava, participava das discussões, né? Então, comecei como militante e depois de participando das atividades do sindicato mais intensamente, fui galgando as, as posições do sindicalismo até que cheguei à Secretaria-Geral, que é a penúltima posição dentro da hierarquia, onde eu permaneci por 12 anos. E me afastei porque eu tinha interesse de aposentar e eu tinha mais 8 funções, né, e não era muito razoável que uma pessoa acumulasse tantas responsabilidades. Eu fui abrindo mão, né, e fiquei somente com a área pastoral, que sempre foi também a minha militância junto com as demais. Comecei com CTB, aí passamos para Telege, Telemar e Oi, né, que é a última nomeação da empresa. Entrei por concurso, né, trabalhava numa outra empresa e aí despertou interesse de telecomunicações. Eu fiz 2 provas, eu fiz para Petrobras, passei, e fiz para Telemar, para CTB também passei. Uma era a área administrativa e outra técnica, né? E eu não tinha muita simpatia pela área administrativa, que era da Petrobras, então eu escolhi a área mais técnica, né? Que é a área de telecomunicações. Dentro do rol de habilitações do técnico, né, está desde a elaboração de plantas, levantamentos cartográficos e pesquisa da necessidade de destacar certo conglomerado, né, com cabo, por exemplo, telefônico, para atender, né, pesquisa para cabo submarino, que eu cheguei a projetar um cabo submarino Rio-Niterói, substituir um antigo. E as interfaces que a gente fazia também com o Embratel, por exemplo, elas se unem em algumas estações, né? Então nós também provemos esse acesso através do projeto de interligação, né? E atendimento diversos, né? Por exemplo, políticos aqui na Baixada Fluminense sempre tiveram uma forte ação dentro das telecomunicações, porque, né, na época se dizia que 7 orelhões davam um mandato de vereador, 7 orelhões instalados, né? Então quase sempre a gente ia nos locais para ver viabilidade, fazer projeto, né? Ver se dava transmissão, porque às vezes não dava transmissão. Então, cada ano, já que os nossos acordos são anuais, cada ano é um ano, né? Cada ano a gente termina já pensando no outro, já pensando que vai ter que fazer uma greve, já pensando que vamos ter que ir para a porta das empresas, organizar as pessoas, fazer uma rede de pessoas que podem ser chamadas a qualquer momento, né? Então, cada ano era um ano, cada ano tinha alguma coisa, né? Acho que os quadros, as fotografias mostram que a nossa vida era muito intensa. Mas eu me recordo de um incidente. Nós fazíamos grandes assembleias no Sambódromo, né? E eu era um dos oradores. E nesta assembleia tinha umas 60 não. Tinha umas 6 mil pessoas, né? 6 a 10 mil pessoas. E
No jornal daquela semana, tinha saído uma matéria que falava sobre um tal Vale da Ignorância na Alemanha, que era um lugar, uma comunidade cercada por morros, onde não chegava nada. Telecomunicações, não chegava sinal nenhum, ondas médias curtas, longas, né? Não chegava absolutamente nada. Então, esse vale foi chamado Vale da Ignorância, né? Então, eu aproveitei esse contexto e contei essa história ali, e a empresa tinha o hábito de mandar circular o pessoal dela para anotar, para tirar foto, gravar, né? E então eu contei essa história e apontei para o prédio da Telemar, e na Telerge ainda, e falei assim, ali o nosso Vale da Ignorância. Aí eu não tive ideia do que isso podia gerar, né? Falei no emocional, né? na vontade de mobilizar, de inflamar as massas, né? Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira nós fomos chamados para uma reunião, né? Aí sentamos todos na mesa e o presidente da Telemar da Telerge sentou 2 cadeiras perto de mim. Aí ele começou dizendo, olha, essa semana eu ia demitir um cara. Peguei ele falando de mim na linha cruzada. Eu estou ouvindo. Ele disse, aí eu disse assim, veja o tempo de casa dele. Aí disseram, 25 anos. Eu falei, opa, é o mesmo tempo meu. Aí eu perguntei, veja se ele tem filho, quantos filhos? Aí me disseram, 5 filhos. Eu digo, é muita coincidência, é o que eu tenho. Veja se ele tem alguma punição. Não tem nenhuma punição. E foi levantando, depois disse assim, aí eu disse assim, deixa ele para lá. Eu suspirei aliviado, né? E fiquei uns 2 meses sem falar nada, né? Porque passou pertinho. Então, nós dizíamos que, em primeiro lugar, que o fato das empresas serem vendidas e o capital privado, né, dominar, isso seria um retrocesso. Então, era o nosso discurso na época, que as pessoas não iam conseguir falar no telefone, a gente pegava esse telefonezinho de latinha, né, que a criança usa, né, vamos voltar a isso e tal. Mas foi um discurso apaixonante, mas o tempo não mostrou que isso era realidade, né? Comprar um parafuso, acho que isso era de propósito, né? Comprar um parafuso, qualquer que seja o investimento, demorava 6 meses, nenhuma empresa sobrevive com isso. Então, acho que era uma forma mesmo de minar a resistência da empresa e entregar ao capital privado, né? Essa era uma questão, né? Apresentamos a alternativa da Brasil Telecom, né? Isso que seria uma alternativa brasileira, né? Mesmo que tivesse aporte de capital privado, mas que ela resguardaria, né, essa questão, por exemplo, que aconteceu agora com a Dilma. A gente já falava isso, olha, naquele tempo, né? Porque as nossas telecomunicações que estão na mão do europeu, que está na mão do mexicano, por exemplo, né? Ela pode sair daqui, né, passar no México antes de voltar para cá, sem a gente nem notar que isso acontece. E, na verdade, né, um blackout lá no México interferia aqui. A gente já falava nisso e hoje a gente vê que avançamos tanto, mas há tanto a fazer. Então, são os riscos, né? A terceirização, o nosso grande debate estava ligado a isso, mas também na precarização, né? Hoje o Congresso está discutindo a terceirização e tem muitas pessoas defendendo pelo ponto de vista de que facilita, né, a relação, né? Mas a bandeira ainda continua a mesma. A precarização para a gente, terceirização para a gente é sinônimo de precarização.